Mas vamos para o tópico 4, que são os tablets, netbooks e Chromebooks, né? Hoje, os Chromebooks eles vieram especificamente para os professores utilizar, né? Depois gestores e tal. Os netbooks já vieram especificamente para alunos, né? Eles eram destinados aos alunos do ensino médio, né? E os tablets na época veio também para os professores. Mas na época os tablets não foram muito, não houve uma adesão muito grande, né, dos tablets, né? Os professores reclamavam que não funcionava bem, né? Os contratados não receberam. Na época eu era contrato, não recebi o tablet, né? Os netbooks, como era para os alunos, também houve pouca adesão dos professores. Eu até na escola, a direção lá me emprestava para mim fazer minhas aulas lá com o projetor, né? Alguns professores utilizavam, outros não. Mesmo os Chromebooks todos estão utilizando aí, né? Então a minha pergunta para ti é assim, os tablets e netbooks foram uma boa aquisição, mas para a época, né, ter adquirido mais PCs para as escolas, mais, né, CPUs, não teria sido mais útil, na tua opinião, do que ter dado, na época, os tablets, por exemplo, né? Claro que tem a questão do custo, né? Mas talvez no passado, se tivessem investido mais em computadores em vez dos notebooks, né? Será que não teria sido melhor? Qual é a tua opinião com relação a isso? Olha, assim, a intenção do tablet, né? Eu acredito, a minha opinião é que foi muito bom, tá? Porque na época estávamos falando muito de mobilidade, né? As escolas já estavam com laboratório de informática, né? Já tinham laboratório, algumas escolas, mas o uso do laboratório não era tão assim, porque o professor tinha que se deslocar até o laboratório, às vezes, e aí tinha que agendar. Até hoje, né? Às vezes o agendamento não funciona, o deslocamento do aluno até o laboratório é perda de tempo, às vezes, porque o professor tem um período de aula. Muitas reclamações a respeito disso a gente ouvia dos professores, né? Do uso do laboratório de informática. E às vezes chegava lá no laboratório, os computadores não estavam funcionando. Então, tudo isso. Então, a vinda do tablet, do netbook, agora dos Chromebooks, é favorecer isso, é a mobilidade, é que eles possam utilizar os recursos na sala de aula. Então, nós acreditamos que daqui a um pouco vão ter os Chromebooks também para os alunos utilizarem. Agora é a vez dos professores, mas vai ter para os alunos também. Vamos ter os equipamentos, tipo os carrinhos lá, em que o professor leva para a sala de aula, porque algumas universidades, algumas escolas particulares já têm isso, né? Tem os carrinhos com o equipamento que é levado para a sala para serem utilizados. Alguns municípios também já aderiram desta forma. Então, eu acredito, assim, até nós temos um projeto que vai acontecer isso também para os nossos alunos. E Sim. isso é favorável, né? Mas para que isso funcione bem, nós sabemos que precisamos ter uma internet de qualidade também, né? Então, daí a gente conta com o projeto do MEC, né? Que é o novo programa de educação conectada, né? Que também está aliado a isso. Sim. Tu fala dos carrinhos ali, talvez algumas pessoas não saibam o que é o carrinho, né? O carrinho é um armário com rodinhas e ele tem ali as tomadas para ligar na escola, né? Para os computadores irem carregando. Lá dentro, tu coloca os netbooks lá dentro das prateleiras e eles vão carregando ali. Mas aí eu ia te relatar o seguinte, né? Teve, por exemplo, na escola que eu estava, teve dois problemas, né? Primeiro que a saída só tinha 110 e ele era para 220. Né? Esse foi o primeiro problema que se teve lá, né? Ideal é que a escola tenha as duas redes ali, né? E a outra questão foi a mobilidade, né? Porque a ideia era essa, e era muito boa, de tu carregar os carrinhos e levar para a sala de aula, né? Só que a escola tem uns corredores estreitos, e quando o carrinho não saía direito no armário, assim, da sala, do laboratório, né? Então tu não tinha... Foi uma briga para colocar ele lá dentro, né? Então não tinha essa situação de tu poder tirar toda hora para levar para a sala de aula, né? Então, assim, a ideia é boa, né? Mas talvez as escolas tenham que ser estruturadas para
recebê-los, né, nessa situação de tu carregar. Provavelmente o Chromebook também ele vai ser dentro de um carrinho aí, que nem tu falou, né? Então tem que se pensar nisso, talvez um carrinho não muito grande, né? Mais de um, né? Para poder ter essa facilidade para sair de dentro do laboratório, né? Porque eu acredito também que o laboratório vai acabar, né? Eu acho que vai ser mais essa questão da mobilidade para salas de aula, né? Até muitas escolas já estão transformando o laboratório em sala maker, né?